RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacoenda Doido. Diante de um cenário repleto de inverdades, falso ensino e até uma situação de clara desgovernação, o confronto ideológico é, de certa forma, inevitável. A luz e as trevas estão sempre em desacordo. Tudo porque uma não pode suportar a presença do outro e quando uma está presente, a outra se esconde de vergonha, aguardando a sua hora de chegar. Na sua carta a Tito, Paulo aceita esta realidade de confrontação ideológica, teológica e doutrinária. Meu ouvinte, veja como o apóstolo deixa claro a sua recomendação perante um cenário de inevitável confrontação. Está escrito assim na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. O meu texto de hoje começa por apresentar uma situação que obriga a uma postura rígida. É preciso fazê-los calar. A pergunta natural que se deve colocar é: a quem se precisa silenciar? A quem se deve colocar freio na boca? A que grupo se deve amordaçar a boca e silenciar as palavras? O versículo 10 termina com a expressão, especialmente os da circuncisão. Os da circuncisão eram perigosos à fé, colocavam em causa os ensinos cruciais da fé e promoviam instabilidade doutrinária nas igrejas, e por isso Paulo usa o termo grego epistimozo, que literalmente significa calar a boca, impedir que falem ou mesmo silenciar. Os presbíteros que Tito precisava escolher deveriam ter capacidade de calar a boca dos hereges, silenciar os maldizentes e amordaçar a língua dos que amam e ensinar tolices na igreja. Claro que Paulo não está dizendo a Tito que ele devia optar pela violência, confrontação física ou ofensas verbais. O que o autor sagrado está ensinando nas entrelinhas é que o ensino correto, segundo a sã doutrina, deve ser tão claro, tão profundo e assertivo para que os falsos fiquem sem motivos para questionar, ou ainda que ensinem suas mentiras, o povo poderá rir deles por já conhecer a verdade. Sim, meu ouvinte, quando a verdade se atrasa, a mentira se antecipa. Quando a fome chega primeiro, o crime começa a ser visto como uma opção. Quando o desgoverno chega primeiro, a cidadania geme, tosse e morre no silêncio. Por isso é preciso fazê-los calar, disse Paulo. Era urgente fazê-los calar por duas razões claras. Primeiro, por causa do que eles ensinavam. Segundo, pelos motivos por que ensinavam. O texto diz que eles ensinavam por torpe ganância. E tudo isso gerava um cenário de destruição. O texto usa a expressão grega anatrepo, que significa fazer cair. O falso ensino faz cair uma casa inteira. Uma vida inteira é jogada no lixo. Aqui me lembro de certa jovem que foi ao gabinete de seu pastor em sua igreja local com a sua alma muito cansada, tudo porque um certo profeta lhe havia dito que ela estava com dificuldades de casar porque alguém lhe havia colocado uma máscara em resultado de um trabalho de bruxaria que havia sido feito. Segundo este profeta, a máscara que estava no rosto dela afugentava os homens, pelo que todos olhavam para ela como uma mulher muito feia. Essa jovem colocou as palavras deste louco profeta no coração, acreditou nelas e paralisou a sua vida emocional e destruiu toda a sua esperança. No caso em concreto da carta de Paulo a Tito, estes falsos mestres ensinavam 4 coisas perigosas. Primeiro, negavam a elevada posição de Cristo, reduzindo-lhe a uma simples emanação de Deus ou de aeões. Eles olhavam para Jesus apenas como uma dentre várias divindades que descendiam de Deus. Segundo, eles ensinavam também que o Deus Criador nunca seria capaz
de entrar em contato com os homens, pelo que o Deus da Bíblia não era já o Deus criador, mas sim uma forma reduzida de um Deus maior e transcendente. Em terceiro lugar, eles ensinavam que a redenção de Cristo foi para um número muito reduzido de pessoas. E, finalmente, estes mestres pervertiam a igreja ensinando o legalismo e o ascetismo. Legalismo é o apego às leis como caminho para a salvação. Por isso, achar que pintar as unhas é pecado, uma mulher colocar calças é pecado, ou então achar que um jovem com tranças não pode entrar no reino dos céus, coisas assim. E o ascetismo, então, é a busca por posturas espirituais extremas, né? Tais como jejuns prolongados, noites de orações nas montanhas, um homem decidir, por exemplo, não casar, achando que vivendo sem uma esposa isso lhe torna mais próximo de Deus e mais santificado. Eram estas coisas que não deviam ensinar e estavam sendo ensinadas. Diante de tudo isso, Paulo recomenda: é preciso fazê-los calar. A pergunta é: será que ainda há gente na igreja atual aos quais precisamos também calar a boca? A resposta a esta pergunta é achada na Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 9, está escrito assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negam-lhe o poder. Afasta-te destes. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, sempre aprendendo, mas que nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, esses tais, sim, resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todos ou a todos será manifesta sua insensatez, como também o foi a daqueles. Bom, este texto responde bem à questão levantada. Ainda existem na igreja de hoje as pessoas às quais precisamos fazer calar? Eu acho que não só na igreja, mas em todas as áreas da vida social. Há políticos aos quais precisamos fazer calar, através do diálogo aberto, direto, e aceitar entrar com eles em discussão ideológica profunda e pacífica a respeito de questões sociais, políticas e às vezes até econômicas, tendo sempre Cristo como a medida última de todas as coisas. Profetas falsos destroem casas inteiras. Políticos loucos pervertem nações inteiras. E um cidadão sem Cristo é uma ameaça à estabilidade ideológica e social de uma nação. É de Cristo que todos andam precisando. Por isso, amigo ouvinte, tome atenção e seja cuidadoso a respeito do que você anda ouvindo. Saiba que há profetas pregando por dinheiro, políticos mentindo para não perder benesses, e você precisa estar no lugar certo e livre deste círculo de confusão, mentira e imprudência. Que Deus abra seus olhos e direcione seus ouvidos à sã doutrina, e Ele te livre de dar ouvidos às palavras daqueles cuja boca é preciso fazê-las calar. Pense nisso, viva feliz com Jesus, fique com a bênção de Deus. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.